África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o 18º episódio da segunda temporada do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta será sobre os 50 anos do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, o maior campeão do país. Além disso, obviamente, a gente vai aproveitar essa data comemorativa para revisitar, digamos assim, a história deste grande clube do futebol sul-africano. Antes disso, eu peço também para que vocês deem uma visitada depois lá do nosso episódio de Mama África FC no nosso Medium, é o medium.com/pontadelanca, onde a gente produz textos sobre futebol e jogadores e jogadoras africanas. Nos agregadores de podcasts, estamos nos principais, tanto no Spotify, no Castbox, no Anchor, no Google Podcasts, agora também no Apple Podcasts, Deezer e também no YouTube, né? No YouTube a gente sempre solta lá os nossos episódios, então se inscrevam lá. Estamos chegando a quase 150 inscritos, então é importante que vocês se inscrevam lá no nosso YouTube do Ponta de Lança. Além também, obviamente, do nosso Twitter, @pontalanca, onde a gente já chegou a 5.000 seguidores. 5.000 seguidores, batemos essa marca durante a semana de publicação desse podcast. Então lá no @pontalanca você acompanha todos os dias a nossa cobertura sobre o futebol africano. Também estamos no Instagram, lá no Proje Ponta de Lanca, ou só clicar lá Ponta de Lança que vocês vão nos achar no Pesquisadores, e também no Facebook Ponta de Lança, onde nós estamos chegando a quase 2.000 curtidas lá no Facebook, então não deixe de nos acompanhar por lá também. Então, sem mais delongas, para falar do cinquentenário do Mamelodi Sundowns, vamos fazer aquela conexão que vocês já estão acostumados aqui no Mama África FC. Então eu vou descer um pouco, voltar lá para o sul, em Porto Alegre, para falar com o nosso querido amigo Bruno Negrão. Seja muito bem-vindo para falar de futebol sul-africano. Salve, Luiz. Salve quem está nos acompanhando. É sempre uma honra, né, a gente estar aqui no África FC. Eu gosto bastante do programa. Para mim é bem divertido também estar gravando e até a partir de pesquisar e tudo que envolve o programa. E hoje vamos falar sobre o Mamelodi Sundowns. Eu falo Mamelodi Sundowns, eu falo assim, é meio diferente. Que é um dos principais clubes, né, do futebol sul-africano. Não vou dizer que é o principal, porque eu tenho um carinho especial pelo Orlando Pirates e eu sou clubista. Não tenho nenhuma vergonha em falar isso. Mas é o maior campeão nacional e que estabeleceu nos últimos anos uma hegemonia também, né, no campeonato nacional. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, mas já adiantando, o Mamelodi Sundowns é o atual campeão nacional e foi o último sul-africano a vencer também a Liga dos Campeões da CAF. É o time mais valioso do país e que está completando 50 anos, né? Contando um pouquinho da história dele, a gente vai conseguir entender um pouco do contexto do futebol na África do Sul também, o que envolve o futebol por lá. Eu acredito que vai ser uma trajetória muito boa aí para quem estiver nos acompanhando, desse clube que não só é um dos principais clubes da África do Sul, mas também de todo o continente, né? O Mamelodi Sundowns, acho que nos últimos anos tem se estabelecido como uma das grandes forças do continente. Isso aí, Bruno. Bruno, inclusive, que esteve presente, né, na data de publicação desse podcast nessa semana, lá no podcast dos amigos do Peleja, né, no podcast Raro Efeito, onde o Bruno lá participou, né, teve uma participação falando sobre o principal ídolo dele, né, ídolo dele não, nosso também, obviamente, mas o Bruno é muito mais fã do Drogba, falando sobre a guerra que Drogba parou na Costa do Marfim. Então lá o podcast Raro Efeito, nos amigos do Peleja, aí nos principais agregadores. Agora, desci até Porto Alegre, agora vou voltar ao Rio de Janeiro para falar com a nossa querida Liz Ramos. Seja muito bem-vinda aí para o nosso 18º episódio. Oi, gente. Oi, Luiz. Oi, Bruno, pessoal que está escutando. Muito legal estar aqui para falar sobre esse tema, sobre
esse time cinquentenário que quando surgiu ninguém dava nada assim, mas aí teve uma arrancada meteórica com um pouco de misticismo, um pouco de polêmica, uma ligação aí com o nosso país, e nos próximos minutos espero que vocês curtam, que a gente vai destrinchar um pouco melhor a história do Mamelodi, porque eu falo Mamelodi e eu acho que tá certo. Então, já que a gente está em maioria e já decidiu que vai ser Mamelodi, sobe a trilha que nós vamos falar sobre o maior campeão sul-africano. Então, como a gente já bem citou no começo do programa, o Mamelodi Sundowns aí tem um legado importantíssimo não só para o futebol sul-africano, mas também para o continente africano. E é um clube que, como a gente também citou, está completando 50 anos, ou seja, começou a despontar ali em 1960, né? E que aí tem uma origem bastante interessante. Para a gente começar, passou por grandes fases, né? Passou por diversas fases até o 2020 que a gente está chegando. Tem origens ali em Marabastá, que é uma província ali, município em Pretória, né, nos arredores de Pretória, e é um clube aí, pessoal, que tem uma origem bem bacana, né? Começou ali sendo fundado por grupos de jovens que moravam no lugar citado, e que aos poucos ali foi se desenvolvendo num cenário ali do futebol sul-africano que ainda, infelizmente, convivia com algumas questões ali referentes ao apartheid, então até chegar ali uma profissionalização do futebol sul-africano como um todo. Antes disso, o Mamelodi Sundowns ali foi construindo, principalmente ali entre 1960 e 1980, ali o começo da construção de uma base ali enquanto instituição no futebol sul-africano. Pois é, Luiz. Então, nesse período que você está falando, o time ainda estava surgindo, bem tímido, nesse contexto de apartheid. O futebol no país mesmo era bem marcado por essa política, não existia uma federação única do futebol, era de acordo com a cor da pele da pessoa mesmo. Então, quando chegou em 67, que o time foi se vincular a uma federação, acabou escolhendo a NPSL, que era a Federação das Pessoas Pretas, mas também tinha a NFL das brancas e a FPL que dizia que não era racial, mas era assim a liga mais fraquinha. Então, aí foi assim o começo para começar a querer realmente ser competitivo, mas num cenário que não era profissional do futebol na África do Sul, no geral mesmo. E por ser um time de Pretória, então acabava ficando mais à margem mesmo, porque os times principais eram de Soweto, como até hoje são gigantes, né? O Kaizer Chiefs e o Orlando Pirates. Então, por isso mesmo, até que eu falei na minha primeira fala que não se dava muito, assim, pelo time. O Sundowns acaba sendo a terceira força, né, do futebol sul-africano, junto com os dois de Soweto, né, o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs. O futebol na África do Sul ele é muito pautado pela questão, enfim, a África do Sul no geral tem muita questão ainda do apartheid, né? Então, antes as ligas eram divididas de forma racial, como a Liz mesmo falou, mas hoje a maioria dos clubes, acredito que a maioria dos clubes que ainda estão hoje as principais forças da Liga Nacional vieram da liga que era a National Professional Soccer League, a Liga dos Negros, digamos assim, né? Que era para jogadores negros, que acabou ganhando bastante força. E alguns clubes depois, ainda até clubes da National Football League, que era a liga, não vou dizer a principal, né? Mas era a liga dos brancos, que acabava recebendo um pouco mais de atenção na mídia. Alguns clubes acabaram até sendo difundidos depois, algum tempo. Isso acaba sendo um pouco importante para entender hoje, né, como funciona o cenário do futebol na África do Sul no geral. Mas o Mamelodi, foi voto vencido, Sundowns. O Mamelodi, como essa terceira força, ele acaba fato se consolidando ali mais pela década de 80, que eles acabam ganhando o primeiro título, né, que acaba sendo em 1988, o primeiro título nacional deles, e desde então, depois na década de 90, eles acabam se consolidando ainda mais, até chegar aos anos 10, os anos que agora de 2010 em diante,
que daí sim eles paparam tudo, digamos assim, no cenário nacional. É um clube muito interessante porque tira essa polarização, né? O futebol na África do Sul, então ele acaba não sendo tão polarizado, apesar de ter esses dois gigantes, clubes de massa, ele acaba tirando essa polarização, que seria Kaizer Chiefs e Orlando Pirates. Geralmente o futebol tende a se polarizar, no mundo todo, na verdade. O futebol é meio assim, tem tendência por uma polarização, e o Mamelodi Sundowns ele acaba tendo essa importância para tirar isso e ser uma força alternativa, não sei se seria a palavra certa. Não sei se também terceira força seria a palavra certa, que em muitos casos ele se mostra como a primeira força da África do Sul. E eu acho interessante o começo desse debate sobre a formação, o desenvolvimento, na verdade, de certa forma, do futebol sul-africano, porque assim, a gente já conseguiu, acho que até fazer esse debate sobre em como, querendo ou não, a questão do apartheid, ele acaba influenciando quando a gente fala de um passado em qualquer ramo da sociedade, né? Ao mesmo tempo que a gente não se limita a isso, né? É sempre bom a gente deixar bem nítido pro pessoal que, obviamente, que a África do Sul ela não se limita ao apartheid, muito pelo contrário, mas assim, quando a gente fala da formação social, eu acho importante citar, né? E essa época dos anos 60 até anos 80, principalmente, foram anos aí em que, por exemplo, a seleção sul-africana ela foi boicotada por diversos países, né? A África do Sul como um todo, né, era boicotada, e obviamente nesse contexto do futebol sul-africano, principalmente ali no começo dos anos 80, por exemplo, a FIFA já havia banido a África do Sul ali em 76, e alguém vai dizer, pô, a FIFA baniu em 76 só, enfim, um país que vivia, né, sobre um regime de dominação racial, sobretudo, mas enfim, a partir acho que o começo ali do início dos anos 80 para entender o desenvolvimento do futebol sul-africano e do Mamelodi Sundowns é importante, porque até então o Mamelodi Sundowns ele ficou alguns anos ali na elite do futebol, né, muito a partir desse sistema que vocês já citaram, né, de divisões e tudo mais entre ligas e representações. Então, a partir de 1980, é o momento em que, de 80 até 85, o Mamelodi Sundowns ele sofre um revés ali para o contexto do futebol da Liga Nacional, porque são 5 anos em que o clube vive na segunda divisão e no extremo ostracismo dentro do futebol sul-africano. Lembrando que, como a gente já disse, né, nessa época, principalmente em 1980, os Chiefs e o Orlando Pirates já eram ali os gigantes do país, né, enquanto o Mamelodi Sundowns ainda era um time ali totalmente à margem, enfim. E aí de 85 em diante a gente tem a figura do querido Zola Mahoube. O Zola Mahoube é uma figura muito importante dentro do país, né, da África do Sul, e principalmente para o Mamelodi Sundowns, porque ele, então, um milionário na época, né, proprietário de um dos grandes bancos da África do Sul, então compra o Mamelodi Sundowns, e aí a gente começa, né, galera, um processo interessante de desenvolvimento do Mamelodi Sundowns para tentar ser, como o Bruno já disse, essa terceira força, né, aos grandes Chiefs e Orlando Pirates. Luiz, o futebol na África do Sul, no geral, ele é muito marcado por grandes donos, né? É uma diferença que se tem aqui do Brasil. Aqui no Brasil é um modelo de sócios. Aqui no Brasil é presidência, eleições, que vai se alternando. Nem sempre, né? Que aqui tem presidente que se reelege há bastante tempo. Mas no Brasil a gente não é tão familiarizado com a questão de donos em clubes. Na Europa a gente tem mais alguns exemplos, mas na África do Sul é uma coisa que é bem recorrente, essa questão dos donos, né? Quem que é o dono do clube, são figuras que estão na mídia, se posicionam, vivem, né, o dia a dia do clube, e no Mamelodi não foi diferente. Só alguns outros exemplos, né, da influência dos donos. O Kaizer Chiefs se chama Kaizer Chiefs pelo dono, que é o Kaizer Mutang. O Jomo Cosmos também tem o nome do dono fundador, que foi ex-jogador também, Jomo Sono. Então, questão do dono, não só do dono, mas da figura, né, da personalidade desse dono do clube e da relação com a torcida, com o futebol, acaba sendo bem recorrente também na África do Sul. E no caso do Zola Mahoube, ele foi esse personagem que mudou bastante, né, o
Mamelodi Sundowns. E foi o primeiro grande personalidade, assim, do dono do clube. E é o principal até hoje quando se fala, assim, né, do clube. Ele era um milionário, assim, bem conhecido no cenário do contexto sul-africano, né, até por ser uma pessoa preta, na época do apartheid, enfim, toda a representatividade que ele trazia, até por ele ter algumas questões extravagantes também. Na época que ele compra o clube, ele acaba fazendo um investimento bem forte, com táticas assim de contratação bem agressiva, contratando os principais jogadores da liga, né? Os jogadores estavam se destacando tanto nos grandes clubes quanto nos pequenos clubes e oferecendo grandes salários, assim, bem acima da régua do mercado. Então o dinheiro que ele injetou subiu bastante, assim, a régua do futebol sul-africano. Enfim, ele era conhecido um pouco também pela personalidade dele, algumas extravagâncias. Um ano ele levou o time, como premiação, levou o time para ver a final da FA Cup na Inglaterra, levou todo o time com as esposas dos jogadores, a família. Enfim, ele postava um pouquinho na extravagância, mas que acabou mudando assim bastante a cara do Sundowns e que acabou mudando o destino do clube, né? Em 85 que ele acaba comprando, já em 88 ele consegue o primeiro título e acaba sendo um personagem fundamental para o Sundowns ser hoje o maior campeão do país. Nesse período aí, além dele fazer essas super contratações, investir no time dessa forma, ele trouxe também um treinador que era um ex-jogador do Pirates, o Stanley Screamer Tshabalala, que além de trazer ele, o Marobi investiu no cara, botou ele para estudar na Itália, em lugares assim. Então era um investimento de fato pro clube ser gigante e não de momento, sabe? O Screamer, ele foi responsável por arrumar esse time de superestrelas, a dar uma identidade dentro das quatro linhas, mas que ficou reverberada, né? Porque tudo que o Marobi fez nesse período deu a cara do Sundowns. Então, dentro das quatro linhas, o Screamer ditou um estilo de jogo que nos textos que a gente leu estava escrito como engraxate piano, que é o toque de bola rápido, curto, e o time ganhou o apelido de Bafana Ba, que são os meninos com estilo. Justamente aí por saber jogar, e não jogar dessa forma apenas como impor totalmente o jogo, porque no cenário ali da competição nacional ficou bem desequilibrado, então eram placares elásticos, era um espetáculo muitas vezes, e que, como eu falei, não ficou preso ali nos anos 80, foi algo que ficou impresso na identidade deles, tanto que o placar com maior diferença do futebol africano na história é um 24-0, que o Sundowns fez no Powerline em 2012. Nesse período também, outra coisa que diz muito sobre a identidade que ficou aí para sempre no time, no clube, foi que o Marobi decidiu que o time deveria se vestir com a camisa amarela e o short azul, inspirado na seleção brasileira, e passaram a ficar conhecidos como os brasileiros. Além de Bafana Ba, também são os brasileiros. E toda essa inspiração no Brasil, essa paixão pelo futebol, né, que é uma coisa que conectam esses dois países, ele tentou imprimir, trazendo também a equipe da mesma forma que ele fez na Inglaterra, que o Bruno falou, levou os jogadores para assistir jogo, bancou passagem, bancou estadia para a família toda. Ele queria fazer isso trazendo eles para o Brasil, só que por causa dessa coisa política que a gente sempre vai ter que destacar, do apartheid, da divisão racial, dos boicotes internacionais, acabou não acontecendo. Mas era um interesse que ele tinha também. E sobre o Tshabalala, é bem interessante, como ele citou, a nomeação dele para o Mamelodi, pelo fato dele ser, naquela época, um técnico negro, no futebol sul-africano, onde a maioria dos técnicos eram brancos, né? Muito ainda, né, dentro daquele contexto social do país. Então, pelo menos lá na África do Sul, pelo menos pelas análises que a gente vê, né, pela história e de como é tratada na história essa contratação desse técnico, que na época já
há anos atrás, há décadas atrás, havia sido jogador do Orlando Pirates, né? Então teve isso também, ele já tinha sido um jogador do Orlando Pirates. Ele entrou ali com essa missão, né, de levar o Mamelodi Sundowns, que aos poucos começava a se endinheirar, né, começava a ter novas injeções de dinheiro a partir do Marhoube, e também pelo fato de, querendo ou não, desafiar o status quo dos clubes sul-africanos ali, né. Lembrando que, como a gente diz, ali entre 80, de 85 em diante, a Liga Sul-Africana ela acaba tendo algumas transformações que era de mercado, né? Como, por exemplo, o desenvolvimento das ligas, né? Se uniram numa liga só, né? Virando a NSL, como o pessoal já citou, e ali começa a ter um incremento, por exemplo, da televisão, de direitos televisivos e tudo mais, de grandes empresários, mas não se sustentou muito. E ali só em 96, né, que iria a liga, então a NSL iria virar a Premier Soccer League, né, em 96. Mas aí antes disso, de chegar até 96, o próprio dono, né, chamado Mr. Cool, né, o Marhoube era chamado de Mr. Cool, e esse momento do Mamelodi Sundowns é conhecido como a era Mr. Cool, né, essa era do extremo desenvolvimento do time no futebol sul-africano, né, uma era endinheirada, como o pessoal já falou. E aí no meio disso, o Marhoube era um cara muito polêmico, extravagante, era um cara que tinha muito dinheiro para a época em que a maioria dos milionários no país sul-africano eram homens brancos, então, enfim, pensem que era um homem negro, enfim, milionário, dono de um time, proprietário de um dos grandes bancos ali da África do Sul, mas que, querendo ou não, se envolveu ali em alguns esquemas de corrupção e acabou, inclusive, sendo preso ali na década de 90. E o que eu acho mais interessante sobre isso, que o Mr. Cool, ele é conhecido para os torcedores do Mamelodi Sundowns como um grande herói independente da prisão dele. Como eu disse, né, pela representação que ele tinha, como também o Bruno já citou um pouco mais no começo do podcast, né, naquele sistema social que havia na África do Sul ali. E tanto é que quando ele foi preso, enfim, em esquemas ali que eram referentes ao próprio banco, aonde ele era um dos proprietários e tudo mais, e muito do pessoal ainda acaba dizendo ali que alguma parte daquele dinheiro acabava sendo vinculado ao Mamelodi Sundowns, mas isso, enfim, isso nunca foi provado de certa forma. E eu acho que é uma figura bem contraditória, mas num todo ele acaba sendo muito mais louvado na África do Sul pelos feitos, dentro e fora do futebol, né? E tem a frase de uma jornalista chamada Audrey Brown, na África do Sul, que ela consegue exemplificar exatamente como foi o desenvolvimento do Mamelodi Sundowns a partir do Marhoube e principalmente sobre a complexidade que era essa figura do Marhoube, né? O chamado Mr. Cool para a África do Sul, pro futebol, mas também para a África do Sul. Então ela fala o seguinte: Zola, ele era uma espécie de um reflexo de uma elite confiante e emergente, né, principalmente de pessoas negras que se recusavam a aceitar a autoridade branca. E no momento, e aí tem uma frase que eu acho interessante, ela é complexa, mas enfim, diz, na visão dela, né, na visão dela diz um pouco ali sobre o contexto como o sistema era forçado naquela época do apartheid, que era o seguinte: a África do Sul, como Estado moderno, segundo ela, é baseada na ilegalidade e no roubo, e coisas como roubar em lojas de brancos ou vender pelas, abre aspas, portas do fundo, eram práticas estabelecidas há muito tempo em Joanesburgo. Então Zola e Snowy, que era inclusive uma amante do Marhoube, enfim, estavam apenas levando isso para outro nível. Não que isso não tenha sido contestado. Lembro-me de grandes discussões em meus círculos sociais sobre isso, se deveria ser aplaudido ou não. A sensação era de que isso estava errado, mas e daí? Foi mais uma derrota para o regime, no caso, o regime do apartheid. Dá uma relação meio Robin Hood, né, essa situação. Mas acho que é válido também forçar, né, só contextualizando, não sei se ficou bem claro isso, talvez para quem está nos ouvindo. O Marhoube, ele acaba sendo preso em 88, então a passagem dele, de fato, como presidente do Mamelodi, ela é um pouco breve, assim, e acho que mostra talvez um pouco da força dele, né, ter sempre um olhar crítico, né, por mais das acusações que ele teve, da prisão dele,
de ser um homem negro, milionário, que acaba tendo a conquista, né? Em 88 o Mamelodi acaba conquistando a Liga Nacional. Tudo isso pode ter colaborado também para terem acelerado um pouco esse processo, para terem confirmado também a prisão dele, porque talvez pudesse estar incomodando também alguns que não gostariam de que mudasse a situação, enfim, geral do país. Então, é um pouco importante a gente analisar que, mesmo que ele tenha ficado um período de 3 anos ali como presidente de fato do clube, o legado que ele deixa acaba sendo bem grande. Ele consegue colocar nessa primeira prateleira o Mamelodi Sundowns e depois acaba tendo a confirmação, né? O clube consegue se estabilizar, né, nessa prateleira, mas a importância dele, por mais que breve, é uma importância ímpar, assim, né? Esse primeiro grande dono, assim, como celebridade que o Mamelodi tem, e até hoje, até para outras diversas questões ainda, o Marouba, ele é sempre lembrado na África do Sul. E então, de 88 a 2000, pelo menos na história do Mamelodi Sundowns, é conhecido ali como o grande ápice nacional, porque é o momento em que o banco, o Standard Bank, né, ele toma posse do Mamelodi Sundowns, né, um dos grandes bancos ali da África do Sul, e aí, enfim, ali começa assim o grande boom, principalmente ali do Mamelodi Sundowns no contexto sul-africano. Afinal, entre 88 e 2000, principalmente ali a partir do começo da Premier League Soccer, né, vamos dizer que é o ponto principal ali da profissionalização mesmo do futebol sul-africano, né. A partir de 96, o Mamelodi acaba ali tendo uma sequência de 3 títulos consecutivos no futebol sul-africano, algo inédito ainda para um clube que naquela época era visto como uma terceira força, né, ficava ali na esteira dos dois principais clubes da África do Sul. Não é à toa que ali em 2001 o clube acaba indo para sua primeira final continental contra o Al Ahly e acaba perdendo ali de 4-1, acaba retardando o seu sonho continental, mas de certa forma, para um clube que começou a se profissionalizar de fato ali a partir dos anos 70, 80 e que voltou à elite nacional a partir de 85, depois de 5 anos, de 80 a 85, jogando apenas a segunda divisão e chegar no começo do século XXI conquistando ali títulos e uma primeira final, né, de Liga dos Campeões da CAF, acabou sendo bem importante para o desenvolvimento e para o respeito, né, dentro ali do futebol sul-africano, a nível de títulos, a nível de conquistas, a nível, enfim, de relevância para o continente africano, mas também de importância ali para o futebol do país. E aí, né, após esses anos aí, cerca de 12 anos, digamos assim, ali 12, 13, beirando os 15 anos ali, sendo patrocinado por esse grande banco da África do Sul. E aí, em 2003, o clube é vendido para Patrice Motsepe, né, um empresário ali negro, né, sul-africano, e ali inclusive sendo um dos maiores bilionários ali, né, eleito pela revista Forbes. É um homem bastante rico, né, bilionário inclusive, e um dos homens mais ricos ali do mundo, acaba, enfim, comprando o Mamelodi Sundowns. E aí ali o clube acaba ficando entre 2000 e 2006 ali numa seca em relação a conquistas do campeonato sul-africano. 2006 começa a se reerguer e a partir da presidência do Patrice Motsepe que acontece ali uma espécie ali de modernização um pouco mais acelerada, até porque, como sempre a gente fala, o Mamelodi Sundowns ele acaba começando de fato a disputar ali o posto entre os grandes do futebol sul-africano, principalmente ali começando a conquistar, né, mais títulos e começando a enfileirar alguns títulos. E a partir de 2012 que a história do Mamelodi Sundowns começa a mudar e começa a entrar ali num patamar para começar a desafiar de fato os grandes, que é a partir da entrada de um treinador chamado Pitso Mosimane. Ele começa a treinar o clube ali, que acaba, enfim, mudando de vez a história do Mamelodi Sundowns. E aí, pessoal, é aí que eu quero que vocês consigam explicar para quem não conhece o nosso querido Pitso Mosimane, porque eu pago um pau para ele. O cara é muito bom, o cara é um gigante dentro da África do Sul.
Luiz, Guardiola, Klopp, Abel Braga e Mosimane. Só falo isso. Essa é a prateleira. Deixa o Abel Braga ali, eu garanto ele. Brincadeiras à parte, o Mosimane, ele acaba sendo... Ele é o principal nome, acho que é o principal treinador da África hoje. Talvez o Pitso Mosimane, né? Pitso Mosimane, que recentemente ele foi contratado pelo Al Ahly, que é um dos principais clubes da África, né, do Egito. O que está disputando, agora vai disputar a final da Liga dos Campeões da CAF. E o Mosimane foi a grande aposta do Al Ahly para conseguir, né, ganhar esse título. E o que o Mosimane faz daí no Mamelodi Sundowns é um absurdo, é covardia até o que ele fez. Ele é o principal responsável, o principal nome pela hegemonia atual do clube. Ele é o maior vencedor do Campeonato Sul-Africano. Ele acaba conquistando 5 títulos. Ele é o maior vencedor, incluindo estrangeiros, incluindo todo mundo. Ele é o que mais venceu a Liga Nacional. E ele acaba conseguindo hegemonia aí com o Mamelodi Sundowns. Ganha 2013-14, 15-16 e depois ganha o tricampeonato de 2017-18, 18-19, 19-20, que terminou agora há pouco tempo. Como eu falei, o Mosimane, que ele foi até uma curiosidade aí para os brasileiros, ele que trabalhava na seleção da África do Sul quando o Parreira e o Joel Santana estavam lá. Não sei exatamente quando que o Parreira sai, acho que é logo depois da Copa, e depois da Copa ele acaba assumindo também a seleção, acho que é 2012 talvez que o Parreira sai, não vou lembrar. Ele acaba assumindo também um pouco a seleção e depois vai acabar indo pro Mamelodi, e o que ele faz é de fato estabelecer a hegemonia do Mamelodi no futebol sul-africano. Hoje o Mamelodi é o principal time do país, é o time com mais dinheiro, é o time com mais visibilidade, um time que tem a material esportivo é da Puma, né? E acho que até o crescimento recente da Puma, fugindo um pouquinho, né? Mas agora contratando o Neymar, a Puma tá crescendo também, acredito que isso pode impactar também no clube. Mas a questão do que o Pitso Mosimane faz é um absurdo, ele é um ídolo máximo da torcida e é de se destacar. Acredito que ele seja o principal treinador do continente africano mesmo, hoje seja o Pitso Mosimane, não à toa o futebol egípcio, né, principal força do continente, já acabou contratando ele, mas ele conseguiu estabelecer uma hegemonia, não só a nível nacional, mas também com o Pitso Mosimane que o Mamelodi Sundowns acaba conquistando o seu primeiro título continental, que é uma grandiosidade extrema, se for comparar que na África do Sul, o Mamelodi Sundowns e o Orlando Pirates possuem o título continental da Liga dos Campeões da CAF. Mas muito ainda na empolgação, a África do Sul tem vários feitos no esporte em geral, logo após a queda do Apartheid, que é em 94, então nessa empolgação, nesse incentivo ao esporte, dentro das coisas que o próprio Mandela acabou incentivando, mas depois ali em 2016 o Mamelodi Sundowns acaba conquistando o segundo título sul-africano do continente. Muito se deve também à influência que o treinador acabou impondo, que realmente é dos anos 10, né, de 2010 até 2020, os últimos 10 anos, só deu Mamelodi, não teve muita chance para os adversários. O time realmente é o grande nome dessa década, e o principal nome desse time é o treinador, é a Casa Mata, que até se destaca por ser também um treinador nacional, né? Na África do Sul também tem muito costume, na África no geral, né? Tem muito costume de trazer treinadores estrangeiros, tem a devoção aos treinadores europeus, e por ser um treinador nacional, treinador de casa, acho que até acaba reforçando também até a representatividade dele, sendo um treinador negro também, sabe das dificuldades. E o Mosimane, que a gente já falou diversas vezes aqui no Ponta de Lança, é uma figura ímpar, assim, que talvez os dois principais nomes, né, a se entender a história do Mamelodi Sundowns acaba passando pelo Mahobe, pelo Mr. Cool, senhor legal, e pelo Pitso Mosimane. É impossível falar do Mamelodi Sundowns hoje sem citar o Mosimane e sem citar essa era dele, que acabou recentemente, e até muito se tem medo, né, de como vai ser o
futuro do Mamelodi com outros treinadores, vai ficar pingando de treinador em treinador, se vai conseguir encaixar um novo nome, mas acho que para entender a história do Mamelodi Sundowns, acho que esses são os dois principais nomes, o Marobi e o Mosimane. Assina embaixo de tudo que o Bruno falou sobre o tamanho do Mosimane pro futebol no geral, né? Mas em particular, aí pro Sundowns, o cara ficou 8 anos no comando da equipe, empilhou troféu, sabe? É uma coisa de louco e que, assim, parece que é uma característica do time ter personagens fortes na sua história. E aí o Mosimane encerrou, né? Não tá encerrando, já encerrou aí esse ciclo dele no time com o atual título nacional. E aí eu vou aproveitar para puxar a sardinha pro futebol feminino, porque o futebol feminino do Mamelodi Sundowns também é o atual campeão nacional da primeira edição no formato que a gente tem agora da Premier League sul-africana. E acaba que é um time mais jovem, mais recente do que o masculino, mas também é referência, também é atualmente o melhor time da África do Sul, é o Mamelodi Sundowns Ladies. Ele foi campeão dessa edição aí 2019-2020 invicto, um campeonato de pontos corridos. Ele ganhou, o time ganhou 21 jogos e empatou 1. Pô, é uma coisa de louco, mas em compensação não tem todo esse dinheiro que a gente narrou da trajetória do time masculino, todos esses personagens, porque a cena do futebol de clubes da África do Sul ainda é semi-profissional, ainda tem muito a se melhorar, ainda tem jogadores que se dividem com outros empregos ou então que preferem atuar na Europa, longe de casa, porque é lá que elas vão conseguir seguir a carreira mesmo naquilo profissionalmente. E só voltando rapidinho pro Mosimane, vocês citaram que ele ganhou a Champions, foi o segundo time sul-africano a ganhar a Champions e acabou sendo o primeiro e o único até agora a ir para o Mundial de Clubes, já que não existiu Mundial de Clubes antes, quando o Orlando foi. Então tem mais esse detalhe assim, nessa história super vitoriosa dele, que agora tem a chance de levantar mais um troféu de melhor time da África. Inclusive, já falei, vou repetir de novo, já falei em lives, já falei no grupo, o Pitts Mosimane, ele vai conseguir algo que talvez só o querido Celso Roth conseguiu, chegar numa semifinal, né, de competição e conquistar o título de uma competição continental, assim como foi o Celso Roth em 2010. O final, né, da trajetória a gente já sabe, nosso glorioso Mazembe acabou vencendo o Mundial de Clubes, mas o que eu queria falar não era para conectar o Bruno não, porque obviamente que essa é uma comparação, imagina se fosse. Brincadeira. Essa é uma brincadeira. O Bruno tira minha seriedade às vezes no programa, brincadeira, cara. E essa conquista do Mosimane, como vocês já citaram, é muito importante, porque o Mamelodi Sundowns, quando ele conquista essa Liga dos Campeões Africana em 2016, era uma espera que já durava 21 anos. E, enfim, então o 2016 ali foi um ano importante, né, como vocês já citaram, para o Mamelodi Sundowns, principalmente porque, como a Alice também citou, foi o segundo clube que venceu, o segundo clube da África do Sul, né, que venceu a Liga dos Campeões Africana, e era algo que já durava desde 95, né, 95, onde o Orlando Pirates venceu, né, foi o primeiro clube sul-africano a vencer uma Liga dos Campeões, e desde então ninguém havia vencido, obviamente. O Mamelodi Sundowns já havia chegado perto em 2001, depois o próprio Orlando Pirates havia chegado perto também ali alguns anos antes, com vice-campeonato e tudo mais, mas essa conquista eu acho que é muito importante, tanto para o Pitts Mosimane, né, e tanto ali marca também um ponto importante para o futebol da África do Sul, que é um momento em que a Liga da África do Sul começa a entrar ali como uma das principais ligas ali que mais se desenvolveram no continente africano nesses últimos anos, assim, se a gente for ver os últimos 5, 6 anos, ali a partir de 2014, 2015, ao pé de que as ligas do norte são as mais desenvolvidas economicamente também. Eu acredito que a da África do Sul tem se desenvolvido bastante, muito também, ali, querendo ou não, o lance da Copa do Mundo também, dos novos estádios, por mais
enfim, se critique ainda sobre o legado disso. A gente tem um episódio sobre isso no Mama África FC. Querendo ou não, esse título de 2016 acaba servindo como o ápice do futebol sul-africano nessa última década, mas também para o Pitso Mosimane, que, na minha visão, aí, talvez aí conquiste aí a próxima edição da Liga dos Campeões pelo Al Ahly. E lembrando que, né, que a final da Liga dos Campeões africana foi em 2 jogos contra o Zamalek do Egito. O primeiro jogo foi um 3-0, assim, dominante do Mamelodi Sundowns, e ali foi o jogo que encaminhou o título dos brasileiros, né, como são conhecidos os Brazilians, né, para essa glória importantíssima do torneio continental. E, enfim, aí o Mamelodi Sundowns, né, esse ano foi bastante importante para o Mamelodi, porque foi um ano em que o Mamelodi conquistou um título ali que estava praticamente na mão do Kaizer Chiefs, um título literalmente ali na última rodada, ali teve alguns tropeços, tanto o Mamelodi, né, voltou, né, dessa pandemia lá na África do Sul, teve ali, enfim, alguns tropeços, mas querendo ou não, ali depois o Mamelodi do Pitso Mosimane acabou engatando ali uma sequência de jogos no finalzinho. O Kaizer Chiefs também não se ajudou, e aí o Mamelodi Sundowns acabou conquistando o 13º título, o título que desempatou, né, o nível de conquistas ali com o Kaizer Chiefs, que era o maior campeão, junto com o Mamelodi, e agora, em 2020, pelo menos até essa data, né, da publicação do podcast, o Mamelodi Sundowns é o maior campeão sul-africano, e isso diz muito. E é muito interessante ver o desenvolvimento do Mamelodi Sundowns ao longo dessas décadas, né? E como o time conseguiu, de fato, montar um projeto para conseguir alcançar, né? Principalmente clubes históricos como o Kaizer Chiefs ali, e também ultrapassar o Orlando Pirates, que são clubes ali gigantescos do futebol sul-africano e que surgiram antes, né? Bem antes, inclusive, do Mamelodi Sundowns. Então, vamos ao nosso quadro já conhecido, Sessão Ubuntu. É o quadro onde a gente apresenta as nossas dicas culturais sobre um país que a gente falou no episódio, nesse caso sobre a África do Sul. Então, sem mais delongas, eu vou perguntar ao nosso querido Bruno Negrão, o nosso Wikipédia aí do continente africano. Eu quero saber qual é a tua dica cultural, ou seja, qual ela for sobre a África do Sul, para que os nossos ouvintes aí consigam acessar essa referência e ter uma noção um pouco maior da cultura sul-africana. Luiz, hoje a gente está falando de África do Sul. A dica que eu tenho um livro aqui, Steve Biko, uma seleção de seus escritos, Escrevo o que eu quero. Em inglês, quem quiser procurar também I Write What I Want, algo assim, né? Aí gastei no inglês. E, enfim, um livro da diáspora africana, editora diáspora africana, em inglês I Write What I Like. E traz bastante reportagens, entrevistas com o Steve Biko, e também alguns dos discursos dele, alguns manuscritos que ele traz. O Steve Biko, que foi muito importante na luta contra o Apartheid. Tem também o que ele denomina como a consciência preta, né, que é um pensamento dele. E só trazendo daí é um ativista que eu gosto bastante, assim. Acho que é bem válido quem quiser também conhecer um pouco mais da história dele. Acho que até, além desse livro, acho que até tem um filme sobre a vida dele, que daí eu não vou saber dizer qual que é exatamente, mas acho que tem um filme também que foi feito sobre a vida dele. Mas ele é um cara que eu gosto bastante, assim, é bem válido para entender também. A gente falou um pouco da questão do Apartheid na África do Sul, como que foi todo esse processo, né, as resistências que foram postas ao governo. Então acho que é bem importante quem quiser conhecer, né, Steve Biko. Esse livro eu escrevo o que eu quero, mas enfim, conheçam o Steve Biko, essa é a indicação que eu tenho. Daí fica uma frase dele, que tá aqui no verso do livro, que é, abre aspas, ser preto não é uma mera questão de pigmentação, mas o reflexo de uma atitude mental, fecha aspas, que é onde ele traz um pouco sobre o pensamento da consciência preta. E essa fica sendo a indicação aí que eu, pelo menos, quando se fala da África do Sul, um dos primeiros nomes que vem à cabeça acaba sendo do Steve Biko. Grande dica, cara. O Bruno Negrão é sempre um show de cultura, né? O cara dos livros do nosso Mama África FC aqui. O cara tem livro de tudo, hein? Impressionante. Grande dica, cara. Grande dica mesmo. E Tulis, qual é a tua indicação cultural aí, né, sobre
a África do Sul para que o pessoal consiga se aproximar um pouco mais da cultura do país? Olha, hoje eu vou indicar um comediante sul-africano que vive nos Estados Unidos agora. O nome dele é Trevor Noah. Muita gente deve conhecer já. Ele tem ele apresenta um talk show lá nos Estados Unidos, mas eu conheci assistindo os stand-ups que tem dele na Netflix, que eu achei muito bom. Meu favorito se chama O Filho da Patrícia. Quem tiver Netflix eu indico aí assistir. Porque é bem engraçado e sagaz. Ele faz umas críticas também. Eu acho que vale a pena. Procurem o Trevor Noah. Então, chegamos ao final do nosso podcast do Mama África FC, o nosso 18º episódio, e eu tenho que agradecer a vocês, Bruno e Liz. Muito obrigado pela participação nesse podcast e espero aí que o pessoal, a partir desse podcast, né, consiga ter alguma aproximação com relação ao Mamelodi Sundowns, procure buscar um pouco mais sobre o clube, mas de certa forma acho que a gente cumpriu aí a nossa missão de conseguir contextualizar a história desse clube que chega aos seus 50 anos e chega aos seus 50 anos sendo o maior campeão sul-africano. Não é para qualquer clube do país isso. Muito obrigado pela participação, galera. Então, obrigado, Luiz. Obrigado, Liz. Os privilegiados que estão aí no Rio de Janeiro, né, enquanto aqui estou em Porto Alegre. Mas agradeço, é ótimo gravar com vocês, né, esse episódio. Eu agradeço também a nossa audiência, sempre fiel, sempre está junto conosco. E para mim é muito importante, né? Eu gosto bastante do futebol sul-africano. Acho que é um futebol muito interessante, assim, de estar acompanhando, né? Então espero que, para quem não tem tanta familiaridade, que esse episódio seja um primeiro passo, tanto para conhecer o Mamelodi, quanto para conhecer o Orlando, o Kaizer Chiefs, o SuperSport, a Mazulu, o Celtics, enfim. Tem diversos times com histórias incríveis na África do Sul. É uma liga que tem bastante potencial e de bastante qualidade também, né? Então, é sempre uma honra de estar trazendo, principalmente do Mamelodi, que, como eu falei, é um dos principais clubes da África. Se for trazer no contexto da África subsaariana, fica mais evidente ainda, né? Talvez, acho que o clube mais valioso, acredito que talvez junto com o Mazembe, mas acho que está entre os clubes mais valiosos, de maior investimento, e que está estabelecendo essa hegemonia aí, como a gente falou, e que vamos ver agora também como que vai ser essa era aí do Mamelodi sem o Pitso Mosimane. Estou um pouquinho ansioso para ver como é que vai ser. Eles já caíram agora na MTN 8, né? A liga que reúne os 8 primeiros da África do Sul na temporada passada. Eles não chegaram aí na semifinal. Então um pouquinho ansioso para saber como é que vai ser o futuro do clube, mas é um clube gigante que é sempre válido estar prestando essa homenagem, né, referente aos 50 anos, né? Vários clubes na África do Sul são relativamente novos, se for trazer o contexto do Brasil, né, até porque é um país, uma nação também bem nova, mas 50 anos não são 50 dias, e nesses 50 anos, né, nessa metade desse centenário, a história do Mamelodi Sundowns já foi bem consolidada em todo o continente. E fora do continente também, porque aqui no Brasil a gente também tem admiradores desse clube, até pela proximidade, né, dos Brazilians. Fica aí, a gente agradeço mesmo essa oportunidade da gente estar trazendo isso. Eu agradeço também a companhia aí dos colegas em mais um Mama África FC. Valeu, gente. Valeu, Luiz. Valeu, Bruno. Finalmente gravando uma Mama África FC com o Bruno. Agora completei meu álbum de figurinhas do PDL. E É verdade, não tinha notado isso, é verdade. achei que não ia conseguir. Realmente. Ele estava me evitando, mas eu consegui. Não, jamais. Foi muito legal fazer esse episódio, descobrir as histórias ao longo da pesquisa desses personagens que acabam se atravessando com a história da África do Sul, a importância política, mesmo com as polêmicas de algumas figuras aí. Fica a dica também para quem ficou curioso aí de ver o uniforme. O Mamelodi lançou o uniforme comemorativo dos 50 anos, a gente publicou, então cata aí no nosso Instagram. Disseram que é parecido com o uniforme da seleção brasileira de 58, se eu não me engano. Até a próxima, né? Isso aí, pessoal. Então, também agradecendo a toda a nossa audiência que tem nos ouvido, o pessoal novo que está chegando,
que está buscando os nossos conteúdos, que está divulgando com a galera principalmente, né? O pessoal que já nos acompanha desde muito antes também. Muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado deste EP e não esquece, né? Estamos lá no Spotify, estamos lá no @pontalanca, nos principais agregadores de podcasts e também nas principais plataformas de interação, né? Twitter, Facebook, Instagram, então nos sigam lá. E não esquece que daqui a 2 semanas o Mama África FC está de volta, beleza? Então é isso, e não esquecem, ponta de lança é hashtag paixão por ousar. Até mais, galera. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.